Fala, seu viciado ou viciada por imóveis! Aqui é o Rafa, tem vídeo no ar, tá? Inscreva-se no canal aí, ativa o sininho para receber as notificações se você não é inscrito ainda. Se você já é cliente recorrente, muito obrigado aí pela sua presença sempre. Deixa já o seu like aí, beleza? Bom, o tema hoje é o seguinte: a diferença entre empreendimentos, torres com, muitos apartamentos com as casas que são vendidas aqui em Itanhaém, principalmente quando se diz respeito a financiamento bancário. Vamos lá, de repente você está em São Paulo, Grande São Paulo e outras regiões, onde se constrói muitos empreendimentos, com uma torre, duas, três, quatro, em que você tem 60 apartamentos, ou no conjunto total quase 200 até 300 apartamentos naquele conglomerado de construções, E ali você vai encontrar opções de pagamento, Fluxo de pagamento durante a obra. Tem também aqueles anúncios de ITBI grátis, documentação e escritura completamente grátis. E você fica seduzido por aquilo e, de certa forma, isso é um atrativo para que você possa comprar o seu primeiro imóvel, quem sabe, o seu segundo imóvel aí na região. Mas se tratando de imóveis, de pequenos construtores, o cara que vai lá, pega o seu din-din e constrói lá duas geminadas, e que você também pode, eventualmente, fazer um financiamento bancário dessa casa nova ou dessa casa usada, digamos assim, em Itanhaém, mas são práticas completamente diferentes, Bom, vamos lá. Rafa, eu já escutei muitas propagandas, em que realmente eu posso ver um apartamento lá e TBI grátis, documentação grátis. Por que que eu tenho que pagar o custo dessa documentação se eu comprar uma casa em Itanhaém? Bom, vamos lá. Essas grandes construtoras normalmente, Bom, conforme eu já disse no início do vídeo, constrói um grande número de apartamentos nesse tipo de projeto, Então, ela acaba, dentro do seu planejamento financeiro, muitas vezes absorvendo esse custo para ela. Então, ela, no final das contas, na hora que for financiar para você um apartamento, ela muitas vezes é quem vai pagar o custo da escritura, que é ITBI, que é o Imposto sobre Transação de Bens Imóveis, que é um tributo pago à prefeitura. Ela paga também a taxa de cartório, E também paga lá o laudo de engenharia para o banco, que muitas vezes é a caixa que está financiando lá, Então, muitas vezes tem empreendimentos que tem dinheiro de banco lá investido, Algumas construtoras trabalham assim. Então, quando se trata, por exemplo, aqui do pequeno construtor, esse pequeno construtor não tem lastro, ele não tem grana, capacidade para poder pagar para você o custo da documentação. Por exemplo, se tratando aqui de Itanhaém, ITBI, taxa de cartório e também, ITBI, taxa de cartório e também a taxa para você poder pagar para o banco, a taxa do financiamento, tudo aqui pode girar em torno de 6 ou 7%, Se for um imóvel novo, você estiver comprando aí o seu primeiro imóvel, em torno de 6%, e pode ser também 7% em outras situações. Então, esse valor é em cima do custo total do imóvel. Portanto, vamos lá, se você estiver financiando um imóvel em torno de 170 mil, estou sem a calculadora aqui, mas o custo da documentação vai lá ser em torno de 10 mil reais, Então, assim, você tem que ter esse recurso, vai ter que ter esse recurso de alguma maneira. Se não tiver, vai ter que tentar negociar com o construtor, vai ter que tentar negociar com alguém, mas de certa maneira pegar o dinheiro emprestado com alguém de repente, ter esse dinheiro guardado para poder pagar esse custo. Com relação à entrada, geralmente esses empreendimentos, nesse exemplo que já usei, são empreendimentos que têm uma duração de obra, às vezes de 2 anos e meio, 3, 4, o que é muito comum essas empresas fazerem, Eles parcelam a entrada ao longo do tempo, Então você vai pagando aquela parcela da entrada, do total da entrada, ao longo do tempo. Digamos que você esteja financiando um imóvel em São Paulo, num empreendimento como esse, conforme eu já disse, digamos que esse banco esteja financiando 80%, que é o que normalmente está acontecendo nesse momento, Estou gravando agora em 2020, no mês de maio, você vai ter 20% de entrada para ter que pagar, Se você, por exemplo, não tiver direito aí a um subsídio da primeira compra do imóvel no programa Minha Casa e Minha Vida. Se for um financiamento que o banco financie 80%, você vai ter que dar 20% de entrada. A vantagem de você poder
financiar um imóvel com uma construtora, se você não tiver todo o dinheiro da entrada, não tiver um FGTS, por exemplo, tiver realmente zerado, é você poder pagar este valor ao longo do tempo até que a obra fique pronta. Se tratando de imóvel em Itanhaém, as obras duram 3 ou 4 meses no máximo, as casas geminadas aqui que a gente está acostumado a negociar. Portanto, não tem tempo para você poder pagar junto ao construtor essa entrada de forma parcelada. Portanto, você vai ter que ter esse recurso, né, seja ele proveniente de FGTS, que você pode, na maioria das vezes, utilizar esse recurso para dar de entrada, né? Rafa, digamos que, poxa, né, eu não tenho todo o recurso para entrada, todo o recurso exigido, posso dar um pouco de FGTS e um pouco de recurso? Pode sim, mas você vai ter que realmente ter esse recurso para poder dar de entrada. Se eu não tiver todo e não tiver como levantar, né, todo esse recurso, eu posso negociar com o construtor? Pode, é incomum, é muito incomum os construtores parcelarem entrada, mas pode ser que isso aconteça, depende até do construtor. Portanto, para poder fechar o vídeo, há uma diferença grande entre a forma de pagamento dos empreendimentos, dessas grandes torres, de grandes construtoras que facilitam o pagamento da entrada e também da documentação. Muitas vezes, documentação dita como grátis, mas alguém está pagando, e nesse caso, muitas vezes, é a construtora que está pagando. E essa diferença em comparação ao nosso mercado aqui, né, de pequenos construtores que constroem 2 casas aqui, 2 ali, em que eles não têm condição de poder financiar para você o custo da documentação. Alguns até às vezes conseguem fazer isso uma parte, né, mas o custo da entrada, por exemplo, realmente também não é possível parcelar ao longo do tempo porque as obras têm duração muito curta. Essa é uma das grandes dúvidas que a galera tem, né, quando faz contato com a gente. Rafa, será que eu tenho que ter entrada? Bom, se for para comprar um imóvel em Itanhaém, você vai ter que ter um recurso, tá? Se o seu recurso é suficiente ou não, né, se aquilo que você tem também é suficiente ou não para poder cobrir o custo da documentação, isso você só vai saber dentro de uma simulação de financiamento. Mas isso, é claro, tema para um outro vídeo. Mas se você já quiser fazer a sua simulação de financiamento, é só você clicar no link na descrição do vídeo, tá? Eu vou deixar um card aqui também, você pode clicar e pedir a sua simulação de financiamento sem nenhum tipo de custo, absolutamente de graça, e com ela, com esse resultado, você já vai ficar sabendo exatamente qual o esforço que você vai ter que ter para poder comprar um imóvel. Se você já está pronto, se você vai precisar juntar mais dinheiro ou não. Tá bom? Gostou do vídeo? Deixa um comentário aqui também, sugere aí um tema, tá? Participa, né? Deixa o seu like também e se inscreve no canal. Tá bom? Forte abraço, bom domingo para você e amanhã, segunda-feira, tem vídeo de imóvel no ar, tá bom? Valeu!